Olá, meu nome é Ingrid Osternack e sou ilustradora de livros infantis. Nesse vídeo eu vou comentar o esboço de ilustração de um dos alunos da Vivência do Ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar, mas fazer observações para deixar a ilustração ainda melhor. Cada aluno tem o seu estilo e o meu objetivo não é mudar isso. Eu acho que a variedade de estilos é importante na arte e na literatura. A Vivência do Ilustrador é um programa que eu criei onde você não só aprende a ilustrar, como também já aplica o que aprendeu, passa pelo processo de ilustrar para um livro infantil e no final ainda recebe 20 exemplares com a sua ilustração. Se você deseja participar, clique no link abaixo e entre na fila de espera. E hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da aluna Célia Silveira. A primeira coisa que eu sempre comento é se deixou espaço para o texto. Muitas vezes a gente faz a ilustração para a página toda e esquece de deixar esse espaço. Aí o editor tem que cobrir a ilustração com o texto, colocar um retângulo branco transparente e às vezes ele até tem que cortar a ilustração para colocar o texto na página. Alguns alunos me pedem para não colocar esse retângulo, mas é importante lembrar que quem praticamente decide isso é o próprio ilustrador, porque depende do que ele vai desenhar e da cor que vai fazer o fundo. Mas aqui está certinho. A segunda coisa que eu sempre falo é que o esboço esteja nítido. Aqui a gente vê que ele está bem branco o fundo, não está acinzentado, está bem apresentado, dá para visualizar bem o que ela fez. O objetivo de eu pedir um esboço é para que o aluno aprenda na prática. Então, eu sempre dou orientações de como fazer esse esboço. A gente faz uma reunião e eu mostro como deve ser. E, às vezes, ainda assim acontece dele não vir do jeito que eu pedi. Nós, como ilustradores, temos que seguir o que o cliente está pedindo. Afinal, quando ele pede um formato, ele já tem um propósito para pedir daquela forma. E como eu já mencionei, quanto à nitidez, a gente consegue visualizar exatamente o que ela tem em mente. Portanto, está excelente. Sobre os personagens. Aqui a gente vê 2 personagens principais e um secundário. Nessa parte, eu sugiro incluir mais uns 2 personagens aqui, pelo menos. Porque tá dando a sensação de que só tem mais esse personagem. Fica parecendo pouco para representar o galinheiro. Dá para acrescentar uns pintinhos, para dar uma variedade na faixa etária desses animais. E até parece estranho eu falar isso, mas atualmente tem uma grande procura por ilustrações que insiram faixas etárias diferentes, etnias diferentes. Nesse caso aqui, a gente não está falando em etnia, mas além de uns pintinhos, poderia também ter umas 2 ou 3 galinhas com cores diferentes, ou até algo mais lúdico, como estampas, porque a ilustração permite isso e fica bom. O pernilongo está maior do que o tamanho real, mas eu entendo que se trata de uma ilustração e para que o leitor possa visualizar, às vezes a gente tem que fazer essa licença poética, ou no nosso caso, uma licença artística. Mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Sobre a aparência dos animais, o galo tá uma gracinha, tá muito bem desenhado. E quanto ao pernilongo, eu vou fazer uma observação de algo que já aconteceu comigo. Ele tá aqui com 4 patas. O pernilongo tem 6 patas. Isso é importante? Quando eu fiz a formigarra, eu fiz todas as formigas do livro com 6 patas. Mas a formigarra, que era o personagem principal, era especial, agia como ser humano, eu decidi fazer com 4 porque eu achei que ficava melhor, ficava mais lean, mais clean. Mas um leitor me questionou, por que eu fiz com 4 patas? Porque a formiga também tem 6. E eu expliquei que é porque ela era humanizada, porque ela voava de asa delta, ela escalava, enfim, ela agia como um ser humano. E no mesmo livro, todas as outras formigas trabalhadoras estavam com 6 patas. Mas às vezes é melhor colocar essas outras 2, ainda que seja mais sutil, para agradar os leitores mais críticos. Na época, não me pareceu importante isso, e a editora também não questionou, mas hoje eu colocaria para evitar polêmica. Aqui sobre o bico do pernilongo, eu até procurei para ver como se chamava isso aqui, então eles chamam de bico, tromba, e o nome correto é probóscide. Achei muito interessante que se chama probóscide, nem sabia que existia essa palavra em português, porque em italiano, proboscide, que é como se fala, mas escreve exatamente igual, tirando o acento, é tromba de elefante. Então, achei muito curioso, não sabia nem que existia. Eu faria mais assim, ele tá mais para cima, mas eu faria mais para frente. Eu faria ele um pouquinho mais para baixo aqui, para não ficar com a sensação de que ele tá apontando para cima, ainda mais que o olhinho dele tá mais para frente. Quanto ao cenário, dá para ver que se passa no galinheiro, porque os poleiros estão mostrando isso pra gente. Ela fez uma ilustração minimalista, porque não tem aqui onde está apoiado, não tem a parede, a gente vê que tem o apoio, mas não tem a parede. Isso não tem problema nenhum, pode ser feito assim,
podemos considerar que o fundo é a parede. E os poleiros já são suficientes para contextualizar. Aqui ele não está seguindo, esse aqui não está seguindo aqui, ó, a mesma espessura disso. E, como eu digo, não é que seja relevantíssimo, mas dá uma sensação de descontinuidade quando isso acontece, quando é muito diferente o tamanho. Então, eu sugiro que ou faça esse aqui um pouquinho mais para cima, ou diminua um pouquinho aqui, para dar essa sensação de continuidade da imagem, que a gente fala lá em Gestalt no curso. Quanto aos elementos da ilustração, aqui a gente está vendo apenas o guarda-chuva. Tem aqui um pouquinho do chão, um matinho. O único elemento que tem, que está contextualizando a história, é o guarda-chuva. Eu até fui reler o texto para ver o que falava de guarda-chuva, mas eu não encontrei. Eu achei que o guarda-chuva está uma graça. Gostei muito dele, está uma fofura. Porém, ele me deixou intrigada. Qual é o objetivo dele aqui? Quando a gente insere outros elementos na ilustração, em geral, são para contextualizar a história. Pense nos filmes. Quando o filme começa, eles mostram uma cidade, um colégio, um quarto e vão parando a câmera bem onde é importante que a gente olhe. Se a pessoa gosta muito de rock, eles vão mostrar a guitarra, pôsteres nas paredes, roupa preta. Se ela gosta muito de ler, vão mostrar que ela tem o óculos, ela tem muitos livros na estante, vai ter livro em cima da mesa, livro no chão, livro na cama. Isso serve para que a gente vá entendendo como é o clima do lugar, a personalidade dos personagens. E então, quando a gente coloca algo assim na ilustração, também serve para que o leitor possa entender mais sobre como são os personagens. O guarda-chuva aqui está uma gracinha. Se ele estiver ali porque o galinheiro seria um local para guardar objetos, talvez fosse interessante colocar mais objetos. Ou então colocar alguma outra coisa que mostre mais sobre a personalidade do pernilongo ou do galo. Eu acho interessante sempre acrescentar algum objeto, porque isso deixa a cena mais narrativa, ela conta mais coisas pra gente. Sobre a composição, eu acho que os personagens estão bem distribuídos. No entanto, como o pernilongo está grande aqui em relação ao galo, eu acho que colocar uma perspectiva para que o galo pareça estar mais longe vai permitir que os personagens tenham o mesmo tamanho que eles estão desenhados, mas vai dar a sensação de que eles estão um pouco mais longe do outro. Eu até achei uma foto aqui na internet para mostrar mais ou menos o que eu estou falando. Então, se o pernilongo tivesse colocado aqui, ó, nessa posição, por exemplo, e o galo aqui, vai dar para fazer o personagem do pernilongo maior, sem parecer que ele realmente é maior. Porque aí a gente tem essa sensação de profundidade. Também dá para fazer de outra forma. Pode fazer aqui assim, colocar o poleiro aqui, colocar o pernilongo mais aqui e o galo aqui mais ou menos nessa posição, só que daí olhando para ele de frente aqui, porque daí ele pode ficar maior nessa posição aqui. Claro que tem que subir isso aqui um pouquinho na página para ele não ficar com a ilustração toda embaixo, a não ser que ela coloque aqui os outros personagens em cima, as galinhas. É uma sugestão e tem que ver se vai ficar bom também, porque eu não sou dona da verdade, a gente tem que testar. Sempre me perguntam se é necessário saber perspectiva para ilustrar, e eu sempre digo que não é. E nem precisa ser perfeita, porque a gente não é arquiteto. Porém, a perspectiva pode ser uma ferramenta, um instrumento que vai facilitar o desenho de um personagem muito pequeno, por exemplo. Então, saber um pouco de perspectiva não é para você deixar você bloqueado, engessado, que tem que saber, mas para ajudar você a fazer uma composição que possa trabalhar, por exemplo, essa diferença de profundidade. Para finalizar, eu quero ressaltar que eu achei que o galo tá uma graça, tá muito bem desenhado, o pernilongo também tá fofo, a galinha que tá uma gracinha dormindo. E uma coisa que eu achei interessante é que dá para ver que a Célia se preocupou com a anatomia do galo. Ela fez ele muito elaborado, ele tá muito bonitinho, tá uma gracinha mesmo. Eu amei o detalhe dos sapatinhos do pernilongo. Isso transformou um pernilongo qualquer num personagem. E nesse caso, no Rubinho. Eu me diverti bastante com esse texto, porque o meu pai, que faleceu no final do ano passado, era Rubens. Mas como o meu irmão é Rubens também, e é Rubens pai, Rubens filho, a gente sempre chamou ele de Rubinho. Embora ele seja bem alto, a gente sempre chamou ele de Rubinho. E eu mandei o texto para ele, ele também se amarrou. E o meu pai também ia se divertir beça com esse texto. Eu quero agradecer a Célia por ter enviado, quero agradecer a você que está assistindo, espero que você tenha curtido os meus comentários. Se você gostou, dá um joinha e me siga no meu canal. Uma ilustrada semana e até mais!